Olá, meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O Senhor Jesus nos permite, mais uma vez, poder acompanharmos e aprendermos com a sua palavra. Hoje em Salmo número 23, onde o salmista Davi, o rei de Israel, ele diz: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre." Meus irmãos, o Salmo 23, ele é um dos salmos mais lidos, mais recitados e mais escritos, abaixo do Salmo 91, que também é um salmo onde as pessoas têm um pleno conhecimento acerca desse salmo. O Salmo 23, em muitas das vezes nós lemos esse versículo, primeiro versículo, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Muitas das vezes nós somos levados a pensar que é em relação a bênçãos ou coisas materiais. Não vai me faltar isso, não vai me faltar aquilo outro, não vai me faltar a saúde, enfim. Mas quando nós continuamos a ler esse texto, nós vamos perceber algo muito importante. Olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preste atenção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que não pode nos faltar, ou o que não vai nos faltar, é a presença do pastor. Porque nós percebemos aqui que o pastor, ele leva o salmista para junto das águas tranquilas ou águas de descanso, ele refrigera a alma do salmista, ele guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ele ainda está com o salmista, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte. A presença do Senhor Deus em nossa vida é mais valiosa do que qualquer bem material, é mais valiosa do que até mesmo a nossa saúde. É mais valiosa do que a nossa própria vida. Porque quando nós deixarmos este corpo, nós estaremos habitando com o Senhor Deus por toda a eternidade. Então nós percebemos que se nós tivermos a presença do Senhor em nossa vida, de fato nada vai nos faltar, pois a presença dele equivale a tudo aquilo que nós precisamos, sem acrescentar e nem faltar. A presença do Senhor é algo mais importante que um cristão pode ter na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, na carta aos Tessalonicenses, ele diz: "Não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito." Nós não podemos apagar o Espírito, nós não podemos fazer com que a presença do Senhor Deus se recue de nós. Nós devemos andar em conformidade com a palavra de Deus, em santidade, em santificação, fugindo da aparência do mal, fugindo das más conversações, fugindo do pecado que tão de perto nos odeia. Nós devemos ter um coração sincero a guardarmos a palavra de Deus, a protegermos, entre aspas, a presença do Senhor em nossa vida. Nós devemos andar em sinceridade. O salmista continua dizendo algo pelo Espírito Santo de Deus. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam." Pior do que a morte é andar pelo vale da sombra da morte. Por exemplo, depressões, preocupações, são coisas que aos poucos vão minando a vida ou a vontade de viver.
das pessoas. O vale da sombra da morte é onde a pessoa vive em uma incerteza. Ele não sabe se continua ou se desiste de tudo. Muitas pessoas desistem da própria vida porque não têm a presença do Deus vivo na sua vida. Não têm a convicção e a esperança da glória de Deus. Isto é uma realidade que acontece nos dias. O salmista está nos ensinando que quem pode refrigerar a nossa alma é o bom pastor. É ele que tem o refrigério. É ele que guia pelas águas tranquilas, pelas águas de descanso. É o bom pastor. É aquele que apacenta as suas ovelhas com cuidado, com mansidão. Aqui Davi também diz que o Senhor guia ele mansamente. O Senhor Deus nos guia mansamente, porque o Senhor Deus sabe que nós somos fracos e que a nossa estrutura é pó. Mas Ele nos guia mansamente, com longanimidade, com misericórdia de nós. Ele não quer que nenhum se perca. Por isso que o Senhor deixou a sua palavra, para meditarmos, para termos tempo com a palavra, para aprendermos a palavra do Senhor. É esta palavra, esse bordão e cajado que nos consolam, que nos fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Ele nos disse isso para que nele nós tenhamos paz. Davi continua dizendo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou em algumas versões dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meus amigos e irmãos, muitas pessoas ao lerem esse texto podem pensar que o salmista agora ele queria um confronto com os seus adversários, com os seus inimigos. Não. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. O que Davi quer é reconciliação, é sentar em uma mesa e perdoar os seus inimigos e pedir perdão e se reconciliarem, estarem em paz, porque ele tem noção do valor do perdão. Ele sabe que se ele não perdoar, ele não é perdoado. Nós só somos perdoados por Deus quando nós perdoamos as ofensas daqueles que nos ofenderam. O perdão, entre aspas, irmãos, é uma moeda de troca. Sim, nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam para sermos perdoados por Deus. Nós não podemos receber o perdão de Deus sem perdoar aqueles que nos ofenderam. Nós temos que ter um coração reconciliável, um coração manso, né? O salmista que diz que o Senhor ungiria, né? Ele fala, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então ele estaria cheio da unção do Espírito Santo, mas depois que ele reconciliasse com os seus adversários, com os seus inimigos. Adversários aqui, irmãos, não é o diabo, porque o diabo é o adversário que nós não podemos de forma alguma reconciliar com ele, mas lutar contra ele todos os dias da nossa vida. Mas esses adversários aqui, ele está a falar de pessoas, de semelhantes, do próximo. Então nós temos que reconciliar, que saber perdoar, ter sinceridade. E assim nós seremos ungidos com óleo, cheios do Espírito Santo de Deus. E no versículo 6, o último versículo, Davi ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Ou seja, ele tem um coração reconciliável. A bondade, que é a característica de Deus, e a misericórdia seguirão a ele, porque se ele é filho de Deus, ele deve evidenciar o DNA do Pai. A bondade e a misericórdia, é isso que nós devemos fazer, queridos irmãos. Evidenciar o caráter do nosso Pai, do bom pastor que está a nos guiar pela nossa vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Habitarei na casa do Senhor por toda a
eternidade. Para isso, nós temos que ter um coração bondoso e misericordioso, lembrando que nós não somos nada e nem ninguém, mas que nós carregamos a presença do Deus Todo-Poderoso e que essa presença não pode nos faltar. E que se nós estivermos firmes no Senhor, sinceros no Senhor e andando no Espírito Santo de Deus, mediante a palavra de Deus, essa presença nunca irá nos faltar, porque o Senhor Deus não desampara os justos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.